Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo o Dr. Euclides Teodoro, ele que é um dos maiores nomes da advocacia brasileira, gestor, professor universitário e especialista em empreendedorismo jurídico. Doutor, que prazer te receber mais uma vez aqui no Viver e Empreender. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre uma alegria saber mais e aprender com você, você que agrega tanto o nosso programa, trazendo as atualidades e o que é certo, o que é errado, o que fazer, como começar, né, doutor? Sim, exatamente. Você que é um professor da FATEC em Itaquaquecetuba, certo? Exato. Falei direitinho? Tá ficando craque até no nome da cidade. Itaquaquecetuba. Esse que é um trava-língua, uma cidade super importante aqui da Grande São Paulo. Ele que é uma referência não só para os alunos, como para a sociedade. É membro da OAB, tá certo, doutor? Sim. Ainda é, certo? Ainda estou lá no Conselho de Prerrogativas. Está no Conselho, então é uma pessoa que faz muito sentido estar aqui no Viver e Empreender, porque sabe tudo de empreendedorismo jurídico. Mas antes eu quero saber, doutor, para quem não conhece a sua história, em que momento da sua trajetória você entendeu que a advocacia, que o direito era uma missão na sua vida? Olha, eu quando comecei ainda não havia internet, né? Quando veio o boom da internet, eu pensei, agora a gente precisa analisar melhor, estudar melhor e mais a fundo no direito, né? Com o avanço da internet, as jurisprudências, as doutrinas ficaram mais fáceis, mais rápidas, começaram a se modificar, se alterar com muita rapidez. Foi aí que eu falei, olha, o advogado precisa ficar atento, porque daquela fase até hoje, as coisas só aumentam, né? As coisas só vão modificando, só vão alterando. Hoje temos a inteligência artificial, né? Que está nos assustando, mas o que nos assustou já foi a internet. A vinda da internet já foi um boom para a advocacia. E numa era em que os dados, né, eles são o novo petróleo, muita gente fala isso, acho que é um grande desafio para a advocacia, né? Sim, acabou tendo a necessidade do advogado entender também de gestão, né? Não só aquela formação do direito, não só a formação técnica, né? Houve a necessidade dele entender que ser gestor é necessário. Né? Atuar no escritório de uma forma organizada, de uma forma financeira. Começou a ter a internet trouxe isso naquela época e de lá para cá as coisas só vêm apertando o advogado nesse sentido. E se transformando, né, doutor? Qual a maior transformação dentre tantas que você citou aqui? Qual a maior transformação de lá para cá desde que você começou? E conta pra gente quando você começou, doutor. Eu comecei em 2000. Uhum. Eu ainda usei um pouco quando eu era 26 anos aí. Eu ainda usei um pouco a máquina de escrever. Uhum. Embora 2000, nós já tínhamos máquina de escrever no fórum. Mas a grande transformação da advocacia foi de fato a internet, que começou a ligar os estados, as decisões, as jurisprudências dos estados, os tribunais, a gente começou a fazer os comparados, né? Uhum. Foi o grande avanço da advocacia, né? E agora com a inteligência artificial, né? A internet foi só se modernizando, aumentando, e de repente a gente toma um outro choque, né? A inteligência artificial, que a gente olhou e falou, o que é isso? E tem muito juiz anulando também algumas decisões por conta da IA, né? Porque os advogados, alguns estão abusando um pouco, você não acha? É um abuso, porque ele acaba, a IA ela é uma ferramenta que nos favorece, né? Auxiliando aquilo que nós já temos, aquilo que nós já experienciamos, né? Agora tem advogado que usa ela unicamente, puramente, né? E a IA também não está preparada para isso. Né? É um conjunto, né? Você precisa estar muito bem estudado, você precisa estar muito bem preparado para usar a IA. Né? Sem preparo, você não consegue usar a IA. A IA vai acabar se tornando uma ferramenta que vai te prejudicar, né? Ao invés de ajudar. Então a IA nós temos que trazê-la para nós. Como, né? Como ferramenta, de fato, né? E não inverter, fazer o contrário, ou seja, usar a IA como a referência. A referência ainda é o advogado. Precisa do advogado, né? O advogado precisa estar ali
precisa ele fazer, precisa interpretar humanamente. Exatamente. Né? A interpretação humana ultrapassa qualquer prompt, né? Não adianta você treinar a máquina, fazer o prompt e aí achar que aquilo vai ser perfeito, né? Que o resultado... Sim, final... todos os nossos estudos, todas as nossas pesquisas não devem deixar de existir por conta da IA. Pelo contrário, nós entramos com essa parte, com esse papel, para que a IA possa nos ajudar, né? Não o contrário. Sim. Doutor Euclides, ainda quero falar sobre IA neste programa, porque a gente gosta muito de falar sobre inovação, tecnologia, mas quero perguntar sobre uma questão social muito profunda, já que você é um especialista nessa parte também de responsabilidade social, que é o 6x1, que está sendo discutido, que já foi aprovado, mas que tem gente contra, tem gente a favor. Qual é a sua opinião sobre as empresas? Você acha que as empresas, os empresários estão preparados para essa grande transformação na nossa sociedade? Os que ainda não estão preparados precisam se preparar. É uma realidade. Os países desenvolvidos já têm esse critério, né? Hoje a gente tem uma visão de empreendedorismo de que o funcionário precisa estar bem dentro da empresa. Não recebe mais aquele nome de funcionário, de empregado. É o colaborador. Ele é um colaborador. E ele precisa estar bem. Ele tem que sair de casa para ir ao trabalho feliz. Para trabalhar junto, né? Colaborar é trabalhar junto. Ser um parceiro. Sim. Né? Então essa é uma questão que está em debate, está em discussão, mas precisa atender a isso. Isso é uma coisa mundial. Né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Claro que tem empresas, tem certos setores que precisam de uma discussão maior. Mas como de serviços, por exemplo. Exato, mas a discussão ela é válida. Você vê, a nossa CLT é de 1943. Imagina o impacto que em 1943 ela causou para a sociedade, com todos aqueles avanços, com os benefícios trabalhistas e tal. De lá para cá, todas as suas grandes modificações em prol do funcionário, em prol do colaborador, sempre gerou polêmica. Olha, vai fechar empresas e tal. E pelo contrário, as empresas cresceram, ampliaram. Quem né? se adaptou conseguiu, né? Crescer ainda mais. Sim, evoluir mais. Porque é uma evolução. Né? Agora, como não quebrar? Uma pessoa que tem um restaurante, um bar, um exemplo prático. Dê pra gente, por favor, como não quebrar diante do 6x1? Eu acho que não tem como não quebrar, eu acho que tem como se adaptar. Ele se adapta, né? Ele há meios, há estrutura. O empresariado brasileiro ele é muito criativo, né? Ele é performático, ele tem que fazer modificações, né? Ele tem que entender que o mundo muda, né? As pessoas mudam, os critérios mudam, os conceitos mudam. A maneira de viver. A maneira de viver. O estilo de vida das pessoas. Exato. E ele tem que compreender isso, né? É uma dinâmica, né? Eu acho que isso faz parte. É uma melhoria para a própria empresa dele. Eu vi relatos de empresas que já adotam esse critério de 5x2 e colhendo resultados assim fantásticos, incríveis, né? Então com colaboradores mais descansados, mais exato, felizes. Como eu falei, a CLT de 43, de lá para cá foram grandes modificações em prol do trabalhador. Essas modificações acabaram melhorando a indústria, melhorando o comércio, as empresas. É o que definiu, de certo modo, também o empreendedorismo. Né? Importante dizer que isso não tem a ver com bandeira política, né? Não, não. Muito importante. As pessoas hoje misturam muito, na atualidade, todo assunto, até o futebol, coloca-se a politização, que é uma grande bobagem, né? No meu ponto de vista, até uma estupidez. Mas não, nós temos que entender que a política é a política, ela tem importância, nós temos que ser também políticos e politizados, mas nós temos que compreender que cada setor tem a sua atuação, tem o seu papel, né? Você vê, a advocacia há anos atrás não se falava de empreendedorismo, não se falava de gestão. Hoje se fala, hoje se conversa disso tudo, se abre debate, enfim. E há interesse público, muito interesse público sobre o que é empreender e o porquê as pessoas empreendem, né? Exato, melhora a sociedade, torna o trabalho mais humano, né? Não só a eficácia, mas a humanização, né? Sim. E
na sua opinião, como equilibrar essa qualidade de vida do colaborador com essa parte financeira das empresas? Como a empresa pode não quebrar? Exemplos práticos disso. É difícil responder assim, porque a gente precisaria analisar cada setor, cada área, né? Restaurante, por exemplo. Ele consegue, sim, se adaptar bem, né? A gente fala, ele pode ampliar, diminuir a jornada de trabalhos, contratar outra equipe, né? Sem que isso cause um afeto lá no seu lucro, alguma coisa nesse sentido, né? E como diminuir os riscos jurídicos, trabalhistas? Ele precisa de um compliance, né, jurídico, ele precisa ter uma assessoria no escritório de advocacia, principalmente que atenda a área trabalhista no ramo dele, para que ele possa formar os contratos de acordo com a legislação trabalhista vigente. Ele precisa estar atento as normas, né, conceituais que estão trazidas ali, que estão inseridas lá na Justiça do Trabalho. E para isso ele precisa de um escritório de advocacia, né? Ele precisa desse apoio, né? Precisa desse acompanhamento não técnico, ficar ali desguarnecido, né? Fazer tudo da cabeça, ou colocar lá no chat GPT e de jeito nenhum. Está bem informado. Até porque ele vai diminuir os seus riscos, né, com a análise jurídica, né, do contexto todo ali. Ele vai ter essa análise, né, ele vai ter menos risco. Muito melhor ele investir nisso ao invés dele deixar uma situação, uma causa desse para na Justiça do Trabalho. Sem dúvida, para que a Justiça do Trabalho resolva, sai mais caro, né, é mais duro, né? Então, ele resolvendo isso antes, né, junto com a sua equipe de advogados, ele vai conseguir ter êxito aí, achar uma saída. Sem dúvida. Investir em formação. E aí gostaria muito de tocar nesse ponto, porque eu sei que a OAB, ela recentemente fechou uma parceria com o Sebrae. Me fale um pouco sobre essa parceria e qual é a importância dela. Eu acho essa parceria importante porque o advogado ele sai da faculdade com a formação apenas jurídica, apenas técnica. Sim. E aí ele começa a trabalhar e se desenvolver de uma forma unicamente técnica. Ele esquece da gestão do escritório, da gestão financeira, da gestão social, da gestão de meio ambiente, né? Que alguns falam, pô, mas o escritório de advocacia não envolve tudo isso. Envolve. Toda empresa tem Toda empresa envolve isso, ESG, e a advocacia, né, também não é diferente disso. Então ele precisa se estruturar nesse sentido, né? Ou seja, ter conhecimento não só na área técnica, mas ele precisa se modernizar, entender que há uma gestão financeira, há uma gestão administrativa, né? Há uma preocupação também com o meio ambiente. Bom, mas o advogado, sim, o advogado usa folha, né? Usa papel, tinta, né? Tinta. Tem o lixo, né? Que energia elétrica, enfim, uma série de coisas que ele precisa se preocupar, ele precisa ter esse cuidado com isso, né? Eu cheguei em um momento que eu tive lá os arquivos, que eu olhei aquele monte de papel, eu falei, e agora? Como é que eu faço? Como eu vou passar isso para a nuvem? Como eu vou passar isso para a nuvem? Como é que eu vou... Já conseguiu passar, doutor? Já consegui passar. E como é que eu vou levar Difícil isso? Esse trabalho de digitalização. E como é que eu vou levar isso para o meio ambiente? Como é que eu vou descartar isso? Porque ali tem dados, tem informações. Então houve todo um estudo, toda uma técnica para poder não prejudicar o meio ambiente, não prejudicar os clientes do escritório, porque haviam ali informações sobre eles naqueles papéis, né? Então é difícil, mas é necessário. E a gestão disso, né? Como é que você faz sem perder as informações? Sim. E há que se preocupar com isso, há que ficar atento em relação a isso para não prejudicar o escritório, não prejudicar os clientes e não prejudicar o planeta. Sem dúvida, sem dúvida. É o tal do ESG, né, Sim. Victor, que é o social. Explica pra gente o que é ESG dentro de uma empresa, para quem está começando agora no empreendedorismo, como olhar para esse lado, para essa responsabilidade social e ambiental. Algumas pessoas usam isso como marketing, né? Ele não é um marketing, né? É um modelo de gestão, né? É um modelo de empreender. Você tem que ter essa preocupação com as pessoas, né? Tem que ter essa preocupação com a gestão do seu escritório, né? Em termos fiscais, em termos sociais,
em termos políticos. Nós temos toda essa gama de responsabilidade. Então o ESG envolve tudo isso, né? O meio ambiente, a economia, a gestão. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse carinho com todos esses setores, que são coisas que a formação não nos traz. E que você ensina na FATEC, né? Eu ensino. Eu deixo para outros professores ensinam essa parte. Eu cuido da questão jurídica, mas eu sempre dou aquele puxãozinho de orelha. Olha, precisa ficar atento. No direito também as coisas são assim. No direito a gente também atua, né? Parecido com uma fábrica no ramo da administração. E provavelmente você terá o seu CNPJ, se você quiser, né? Sim. Não necessariamente estão no comecinho. Muitos já querem começar empreendendo, que não é fácil, não, né, doutor? Não é. Ainda mais num momento que a gente critica muito as faculdades, porque elas não dão todo o suporte que o aluno precisa, né? Então vem com algumas com matérias falham ainda nas matérias jurídicas, né? Imagina se eles vão trazer questões de empreendedorismo, questões sociais, questões políticas, né? Que abre muito leque. Que abre muito leque. Lembrando que o direito, né? A gente fala, pô, você está fazendo direito, mas começa que o nome da faculdade é Ciências Jurídicas e Sociais, né? Então... Esquecem dessa parte Esquece. social. Mas e o social? Onde E é o que está? social, Onde ele entra? Onde entra, principalmente quando você começa a empreender. E um dado que eu achei muito impressionante aqui pesquisando para ter esse bate-papo com você, doutor, é que são mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Atenção, 1 milhão. É muita gente que nem exerce, acaba fazendo a faculdade apenas para ter as ferramentas jurídicas para tocar seu negócio ou simplesmente por prazer. Mas num mundo tão competitivo, num país tão competitivo, qual o grande diferencial de quem está começando, na sua opinião? O diferencial é esse, né? É você procurar o que é empreender, entender de gestão de negócios, entender de gestão financeira, entender sobre sociologia, que é importante, compreender a história, como foi o passado, como foi a advocacia antes, para compreender como que ela é hoje e o que se aplicar e o que se fazer nela hoje, né? Não é uma tarefa fácil, não. Não foi fácil para mim. Eu levei muito tempo para refletir sobre isso e olhar, puxa, mas tem tudo isso ainda. Por quê? Como eu te falei, nós não temos educação para isso. Começa no ensino básico, depois no ensino médio, depois para a faculdade. Nenhuma dessas estruturas de educação nos traz esses pilares que são importantes, né? Eu acho que isso tinha que começar lá no ensino fundamental. Né? Não só aquela matemática criativa, mas aquela matemática social, aquela matemática ambiental, né? Como que se faz, como deve fazer, como aplicar, prática. Pensa na humanidade, né? Não pensa só em você. O mundo precisa continuar, o mundo precisa melhorar, né? A gente vai, eu vejo que o mundo vai melhorando, mas precisa de uma atenção maior das pessoas, né? Precisa de um pouco mais de cuidado, um pouco de carinho, a cautela. E isso nós não temos. A sua visão é otimista após pandemia? Olha, a pandemia afastou, principalmente nós advogados um dos outros e dos balcões, dos fóruns, né? Isso Justamente. Aí foi um negócio meio complicado. Outro dia eu fui ao fórum e que eu costumava ir tal, e há anos eu não comparecia lá porque agora os processos são eletrônicos, a gente faz tudo do escritório. Eu falei, vou lá rever os funcionários, vou rever, dar um oi, ver como é que eles olhar estão. Olhar nos olhos, diferente. Eles estavam todos diferentes, não eram mais, já tinham sido substituídos, outros se aposentaram, outros foram para outros setores, tal. Redirecionou a vida de muita gente. Aí eu falei, mudou muito, né? Eu acho que os próprios juízes, o Ministério Público mudaram demais as suas posturas. Nós, advogados, mudamos demais as nossas posturas pós-pandemia. Tem pontos aí negativos, tem pontos positivos, mas são mudanças. Nós temos que estar preparados para ela. E nem sempre também, uma outra questão. As pessoas não estão ainda aptas às mudanças, né? Há mudanças que são necessárias, outras provenientes do histórico, do curso da coisa, mas precisa estar atento às mudanças. Ainda estamos em fases de transição, podemos dizer isso. Estamos. Então. Eu acho que a fase de transição é uma constante, né? Mas para outros fatores.
outras questões. E mudou muito a relação também dos advogados com a rede social, não só com a inteligência artificial, mas com a rede social, a importância de se fazer presente, mas tem o outro lado também, que é o lado ético, que a AB fica muito em cima, né, doutor? Gostaria que você comentasse. Porque o advogado, eu não sou contra ele usar as redes sociais, pelo contrário, ele tem que usar as redes sociais, mas ele tem que usar as redes sociais para uma finalidade de chamar a atenção para um debate, para chamar a atenção para um determinado assunto, né? E não se engrandecer, não mostrar suas causas, não mostrar suas vitórias, fazer comparativos. Não é isso. Ostentar. Né? Fazer essa ostentação, que é perigosa, né? E isso acaba iludindo algumas pessoas, tal, e acaba sendo um perigo. Então a OAB, ela é muito atenta nesse sentido ético. Então o advogado tem que levar informação, mas informação sadia, informação pertinente, que traz benefício para a sociedade, né? E não ao contrário, né? Não uma questão que coloca a sociedade em pânico, uma sociedade algo alarmista ou divide uma parte contra a outra. Não polemizar, e sim esclarecer de uma forma técnica, de uma forma educativa, uma forma humana. Sim. Doutor, agora falando um pouquinho sobre a sua trajetória, voltando um pouco para você, qual momento foi determinante na sua carreira? Algum episódio que tenha te redirecionado, que tenha te trazido até aqui? Eu acho que foi a internet. Tá. A internet deu um impacto, não só em mim, assim, mas como na advocacia, porque as coisas começaram a mudar de uma maneira muito rápida. As opiniões, as decisões, os posicionamentos começaram a alterar de uma forma, assim, muito rápida, ficou muito dinâmica. E para acompanhar esse dinamismo todo, para organizar tudo isso e ver as posições, ver o que estão achando, o que estão pensando, ou o que o direito está falando, foi um grande susto, né? Foi um momento que a gente viu uma coisa ali, naquele momento, e dali 15 dias nós estávamos assistindo outros. Mas nós estávamos falando, nós nem concluímos um assunto, já modificou de novo, já alterou novamente. Então eu acho que esse foi um momento que eu me assustei mais. E o acesso também aos casos, né, de outros locais, a jurisprudência. Isso, além de facilitar, evidentemente, para fins de pesquisa, para fins de estudo, para uma série de coisas, tal, isso acabou também deixando a gente mais preocupado com esse dinamismo todo. Poxa, para onde vai isso? Rio Grande do Sul pensa dessa forma, São Paulo pensa desse jeito, Bahia está pensando, né? Num país tão diverso, né? Como você vai julgar todo mundo no mesmo balaio? Pois né? E a gente começávamos a ficar preocupados com tantos posicionamentos diferentes. Isso acabou trazendo reflexos nos tribunais superiores. O STF, o STJ começou a bater de frente e trazer choques assim que, quando a gente ia ver, eram influência dessas decisões rápidas, dessas mudanças, né? Eles começaram a ter que se adaptar a isso também, falar, tá muito eclético, tá muito diferente, né? E com a IA, isso se agravou, na sua opinião? Não agravou, mas trouxe uma outra onda, um outro momento similar àquele momento quando surgiu a internet, porque aí nós começamos a ter outras ferramentas, outras técnicas, outros mecanismos que a gente olhou e falou, puxa, e agora? Né? Então aquilo que estava já acostumados com aquela dinâmica começou a vir de uma forma mais frenética, de uma forma mais bruta, né? E aí a gente começou. Estamos lidando com ela ainda. Acho que para o direito ainda ela está tá engatinhando, né? Doutor, quais são as ferramentas que você costuma utilizar em IA? Uma curiosidade minha. E de que maneira você não se deixa iludir por ela? Olha, eu estou usando da Jus Brasil, né? A Jus IA, ela é muito boa. Tem uma interessante que a OAB fez aí. O ChatGPT já está ficando meio desatualizado. Já está antigo, né? Para o direito ele não começou bem, ele começou a criar decisões e não trazer as decisões. Aí quando você ia olhar e pesquisar aquelas decisões, elas não conferiam, não batiam, né? Não existiam.
foi onde começou a ter problema. Juízes, falou, pô, você está trazendo coisas aqui que não existem, você está trazendo argumentos que não são fáticos, né? Sim, sim. E aí começou a trazer uma série de problemas. Mas eu acho que essas duas ainda estão... Tem outras aí também no mercado que as pessoas falam, eu vou lá, eu vejo, faço um teste, mas eu falo, não, peraí, deixa eu voltar para as minhas aqui que eu tô, né, aprendendo, né? Eu me sinto às vezes um professor da IA, porque eu preciso pegar livros e jogo lá e falo, ó, dá uma olhada nisso aqui. Sim. O que você acha? Destrincha, né? Né? Você é do tipo que fica conversando ali com a IA? Mais ou menos isso, meio maluco assim. Eu também, né? eu fico conversando e falo, meu Deus, eu acho que eu tô ficando maluca aqui. Escuta, você me falou isso aqui e tal, mas ó, olha esse livro aqui, olha esse autor. Ele não gostei disso. Ele traz uma posição totalmente diferente da sua. Aí a Veja por outro lado. Aí a IA, ela é sempre muito solícita, né? Não, realmente, você tem razão, a posição é diferente, né? Ela não dá um embate, né? Ela não tem não briga comigo, essa né? dialética. Não, peraí, Euclides, calma. Tá certo o meu posicionamento, esse cara aí não tá com nada, ela não fala isso, ela sempre vai concordando, né? Então é uma coisa que você precisa ficar... E esse é o perigo, né? É um perigo, porque ela te ilude, né? Não cresce, né? Não. É no conflito que a gente acaba crescendo, não é? Ela te trata com carinho. E às vezes a gente precisa de um choque, né? Precisa de um negócio. Ô, peraí. Não é assim, né? Então eu lanço, tem uma vez só, olha, e essa jurisprudência? Essa jurisprudência não está sendo muito usada, tal, isso é um ponto isolado. Eu falei, não é não, ó, a Câmara tal, a outra Câmara tal, estão usando isso. É um desafio ainda maior, né? Ela falou, realmente, eu tô olhando aqui, você tem razão, mas mesmo assim, vamos manter com essa minha. Eu não vou manter com a sua, não, vou manter a minha. Aí ela muda de ideia. Doutor, qual que é a diferença do aluno de 10 anos atrás para o aluno de hoje que já vem com tanta informação, que já conversa com a IA, que talvez acha assim, eu já sei tudo, então, eu acho tudo na IA. Qual que é a diferença desse... Eu já tô aqui respondendo, mas para você ali na sala de aula de maneira prática, como é que é isso? Mudou demais. Ele vem já com a questão já concebida, né? E quando você vai falar isso, ele já vem não, mas espera aí, calma, aí você entende que ele pescou aquilo numa IA tal, e que ele tá com aquele negócio, com aquele jogo. E aí ele começa a conversar com você, debater com você, e aí você fala, peraí, mas você precisa entender o histórico. Como é que foi isso antes? Aí ele não sabe responder. Então você traz olha, historicamente, por que isso está assim hoje? Esse panorama histórico. Né? Você tem que entender a história para compreender o hoje, né? Por que está assim? Não surgiu do nada, a questão não caiu do céu. Né? Então, mas mudou demais. E é uma mudança que eu particularmente não acho ruim. Porque o aluno bem informado é bom trabalhar com ele, né? É muito mais desafiador. Te puxa, né? Puxa a também buscar outras realidades. Te faz preparar mais, né? Você falou, tô indo para uma sala já que o aluno hoje é outro, né? Já vai me encher de perguntas, né? Se bem que desde quando eu fui para o ensino superior, eu fui para a faculdade lecionar, eu já fui com essa ideia, né? De que para aproveitar isso para o escritório. Numa constante atualização. Numa visão sobre outras áreas, sobre outros fatos, outras questões. Uma visão mais ampla para você aplicar no seu negócio. Para você poder aplicar e você entender. Né? Muito bom. A lei, ela não é concebida assim, de uma forma imediata, né? A lei tem um estudo, tem uma razão, tem um porquê. Um porquê social, né? Há a exposição de motivos da lei, que as pessoas às vezes esquecem de ler a exposição de motivos e saber por que essa lei entrou em vigor? Por que veio só agora essa lei? Como que esse assunto era visto antes? Como que essa matéria era tratada antes da lei? Né? E o que mudou na sociedade para mudarem a lei? Exatamente. Né? Por que disso? Qual esse conceito? Qual essa razão? Qual esse papel dela, né? Então às vezes a pessoa acha que a lei vem de supapo, algumas sim, tanto que ela surge entre vigor e em seguida morre alterada ou modificada, mas uma boa parte tem estudo, tem um debate, tem uma razão, tem a ciência, ciência por trás disso tudo, tem um porquê. Sim. Que eu acho que é o grande barato dela, né?
Sem dúvida. Doutor, você também se envolve em vários projetos sociais. Gostaria que você falasse sobre o seu principal projeto social hoje, que você está engajado, ou algum que tenha marcado a sua história para quem está assistindo, te conhecer um pouco melhor. Bom, primeiro, explicar que os projetos sociais, eu acho que faz muito melhor para nós do que para quem a gente está, de fato, ajudando. Uhum. Por quê? Porque a gente vai compreender a sociedade num todo, a gente vai compreender os demais segmentos da sociedade, as demais pessoas, compreender isso, né? Porque a gente, às vezes, vive num mundo, vive numa camada da sociedade ali, que a gente acha que o mundo é aquilo, né? E quando você vai para os projetos sociais e que você começa a analisar outras famílias, outras situações, você fala, puxa, peraí, né? Eu vivo numa bolha. Eu vivo numa bolha, o mundo é muito complexo, o mundo é muito diferente. Essas diferenças do mundo, elas são interessantes, né? Imagina se nós todos fôssemos iguais, o quão monótono seria viver. Seria muito, né? pobre. Seria muito pobre. Culturalmente falando. Então hoje eu tenho um grupo lá, que a gente denomina de vilarejo, em alusão a um amigo que tem um comércio, uma empresa que chama Vilarejo e tal. E nós até tentamos seguir outras entidades assistenciais, mas nós resolvemos depois mudar e sermos autônomos e tal. Então é engraçado que nós pegamos lá um bairro de Itaquaquecetuba e a gente vai estudar a problemática do bairro, as questões do bairro, o que falta para aquelas pessoas, o que falta para aquela gente. As carências. As carências. E aí tentar, junto com o poder público, chamar atenção, ó. Lá eles estão assim, assim, assado, que tal? Embora eles tenham lá as sociedades de bairro deles, que são boas tal, mas a gente tenta fazer isso por um outro lado, por um outro viés. Leva para outros órgãos as dificuldades que eles têm, a falta de acesso, para que outras empresas e outros segmentos levem esses acessos a ele. É um negócio, é uma coisa interessante. Sem dúvida. Né? Que a gente faz, como eu falei, muito mais para nós, para desenvolvermos como humanos, para eles... Mas que acaba beneficiando muita gente, que é louvável. E, doutor, como é que dá tempo de fazer tudo? Ser professor, gestor de escritório, tocar projeto social, ter vida pessoal? Como é que você organiza isso, doutor? Conta pra gente. Afinal, estamos no Viver e Empreender TV, certo? Um programa que fala sobre empreendedorismo, mas querendo saber também desse seu lado pessoal. Como é que você dá conta de tudo? Como é que é essa sua rotina? Ah, dá um jeito. Tenta dar um jeito, arruma horários, vai tentando, é difícil conciliar agenda, essas coisas, mas é preciso, é necessário. Às vezes enfoca o final de semana, né, e vai para isso, mas é custoso. E o que te move quando você não tá assim, muito bem? Como é que te faz seguir em frente? Eu acho que o conhecimento, conhecer essas pessoas, ver as pessoas diferentes, ver o jeito delas de viver, de agir, de compreender as coisas, é gratificante você entender aquilo e falar, há outras vertentes, né? Há outros meios, há outros mecanismos de se viver, né? Isso é interessante. Conhecer as pessoas é muito interessante. Eu acho que conhecer as pessoas é empreender. Olha, lindo isso. Concordo. É uma maneira de transformar. De transformar. Porque se você não conhece o ser humano, se você não conhece as pessoas, os grupos, os meios, a forma que a sociedade vive, né, alguns de maneira coletiva, outros individuais, eu acho que você não consegue ter ideias para empreender. Né? Então eu acho que o crescimento vem daí, de você ver, ouvir, entender as pessoas. Como você, que tem uma visão social tão profunda e tão ativa, enxerga esse dado novo do Sebrae, que são 46 ou 47 milhões de empreendedores? É um país grande da Europa, se compara, né, populacionalmente falando. Por que você acha que o Brasil chegou a esse ponto? Você acha que é necessidade, oportunidade, curiosidade? O que levou a essa transformação tão grande? Necessidade, né? Chegou um momento que o Sebrae teve que organizar isso e ensinar os empresários e empreendedores isso, né? Ter essa visão, ter essa postura.
pesquisar isso, porque estava ficando tudo muito solto, né? O Brasil é muito eclético, é muito diferente, né? A gente não tem, como a gente diz, os dialetos, mas tem as gírias, né? Então você tem uma forma de você falar lá no norte ou no nordeste que você não pode usar aqui. Não cabe. Não cabe. E lá é perfeito, né? Então, isso é comunicação. Claro. Então, se você não estuda a comunicação, então você vai ficar distrito ali, no seu estado, no seu município, naquela região, né? Bolhado pelo algoritmo e culturalmente só também. Com aquilo, né? E aí quando você não consegue alcançar, não consegue ultrapassar as fronteiras, né? Então, essas fronteiras, para serem alcançadas, para serem exploradas, vamos assim dizer, de um modo sadio, de um modo, né, humano, precisa conhecer. E o Sebrae traz isso. Né? Aonde você vai, em algum ponto, ele traz essas ramificações de várias coisas, de como agir, como empreender. Às vezes eu tenho aluno que vai bater um papo comigo, depois que está formado, eles vão lá conversar comigo no escritório, e eu adoro isso. Eles vão lá conversar e eles falam, eu estive lá no Sebrae, eles me explicaram isso e isso e isso. Puxa, que bacana. Eles explicaram isso? Explicaram. Mas só você e o sujeito lá, ele só... Não foi num curso? Não, eu sentei lá... No tete a tete. No tete a tete. Ele me trouxe as pesquisas que eles já tinham, eles me trouxeram as visões. Então isso é muito bom, é preciso. E é muito gratificante também. É muito gratificante, porque a gente precisa entender também que o nosso país, além de grande, uma diversidade cultural, social muito grande, nós ainda não primamos muito para os estudos. Nós temos muitas falhas nos estudos. Falei do ensino médio no começo aqui, falei do ensino fundamental, que precisam de outras áreas, precisam o aluno precisa saber de tudo. E da educação formal, né, doutor? Sim, sim. Até tempos atrás eu ouvia pais falarem que a escola que daria educação. Não, a educação quem dá são as famílias, são os pais. A escola dá a formação. A escola traz o afeto, a pesquisa, traz o conhecimento. Educação não. A palavra é educação, mas são coisas diversas, são distintas, e que a escola trabalha uma outra coisa, para que o aluno possa ter uma visão ampla. Mais ampla. De tudo, né? Então isso é muito importante. E trazer essas diferenças, né? Sim. Olha, aqui é assim, mas na região tal é dessa forma, na outra região é de outra. E aí vai difundindo. Ainda mais com as transformações do 6x1, a NR1, Sim. Né, que agora entrou em vigor finalmente com 1 ano de atraso, né? Sim. Porque as empresas pediram para segurarem mais um pouquinho. Você vê com a NR1, eu passei a dar palestras em instituições públicas e privadas. Eu fui para empresas para explicar sobre assédio moral. Sim. Olha que interessante, coisa que eu fazia só na faculdade, só fazia no ambiente acadêmico, eu comecei a fazer no ambiente privado. Que extrapolou, e tardiamente, na minha humilde opinião. E as empresas que me convidam, que me chamam para lá para falar sobre o assédio moral, você vê assim uns funcionários, né, felizes, porque saiu daquela rotina. Estão sendo ouvidos. Exato. Só para lembrar que NR1, a gente fala bastante sobre a NR1 aqui nesse programa, mas é a norma regulamentadora, né, que cuida da saúde mental dos colaboradores das empresas. Sim, e ela é importantíssima. E isso traz um acolhimento pro colaborador, né? Porque ele olha e fala, puxa, estão nos ouvindo, estão nos dando atenção, né? Estou sendo valorizado. E estão nos preparando. Sim. Né? Então e é um hall de perguntas deles, é um negócio assim fascinante. Que tipo de pergunta mexe com você quando você vai nessas empresas? Principalmente as de cunho psicológico, né? Que eu não tenho tanto preparo, não é a minha área, psicologia, mas eles falam dos assédios, das doenças, dos traumas. E aí é mais um... Das lesões, muitas vezes. Das lesões, é mais um desabafo do que uma pergunta em si. Aí eu não posso ser um sujeito sugestivo, eu não conheço a empresa, eu não conheço aquele funcionário, eu tenho que ser técnico. Né? Então fica meio difícil, às vezes me deixo numa situação estreita lá. Mas... É uma grande missão, né, doutor? Mas é uma delícia. Que mensagem você quer deixar hoje no nosso programa antes de ir embora? Infelizmente temos tempo nessa entrevista, ficaria aqui horas conversando muito mais, que tem vários temas aqui pra gente falar. É sempre bom vir conversar com vocês. Muito bom. O que você quer deixar hoje para os nossos telespectadores, ouvintes? A nossa sociedade precisa pesquisar mais, precisa assuntar mais, precisa se orientar mais, né?
as pessoas precisam ser mais cuidadosas nas redes sociais, principalmente, precisam ter, assim, saber que existe sempre de uma postura um outro lado, uma outra pessoa ali, que não pode ser magoado, não pode ficar chateada por uma ideia, por um pensamento dele, né? Sim. Respeitar as opiniões contrárias, né? Não criticá-las e não ofendê-las, mas sim ter aquela visão de que quando vejo uma opinião contrária, eu vou refletir sobre aquilo, não que eu mude a minha opinião, não é essa a finalidade. Antes de responder ali, ou eu vou sedimentar a minha posição de uma forma melhor, partindo da estrutura da opinião do outro, ou posso até rever algum ponto, ou melhorar, ou flexibilizar. Ser mais humano, né, Stella? Com certeza. O mundo tá precisando- Acessar outros mundos, universos. O mundo está precisando de humanidade, né? E você sempre traz muita humanidade. Eu trago. Quando vem ao nosso eu programa trago. e nas redes sociais, em todos os ambientes que você faz parte, eu tenho certeza disso. Posso dizer, já conheço o doutor Euclides aqui há quase 4 anos. Doutor, sempre um prazer te receber. Deixa suas redes sociais antes de ir embora. Deixo, é só entrar lá no Instagram. O seu arroba, Euclides, Euclides Teodoro. sem de TH, Oliveira, certo? sem TH. E vai lá, vai ver os conteúdos, vão assistir a mensagem, né? É isso. isso Doutor, aí. obrigada. Muito obrigada pela sua presença Eu que mais uma agradeço. vez. Uma honra te receber. A honra é minha, o prazer é todo meu. Obrigada. Doutor Euclides Teodoro é o nome dele, ele que é advogado, professor universitário, sabe tudo de direito, empreendedorismo e espero que volte logo aqui no Viver Empreender. Muito obrigada pela sua audiência e a sua companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, tchau.